Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área, professor de administração do Direção Concursos, né? Eu estou aqui para comentar e apresentar o meu gabarito extraoficial do concurso do TJ de Goiás. O concurso acabou de acontecer, a prova acabou de ser realizada, mas nós já tivemos acesso aqui às questões e a gente vai comentar essas questões. Gente, preliminarmente, o que eu posso falar, né? Minha visão geral sobre a prova. Olha, em geral, as questões de administração pública foram bem elaboradas, né? Questões redondinhas, né? A banca não quis inventar muita coisa, né? A UFG basicamente foi lá, pegou os autores que são bastante prestigiados, né? Não foi um autor atípico, não pegou um artigo louco aí que nunca ninguém ouviu falar, porque isso eventualmente acontece em administração pública. Não foi o caso, né? Pegou autores consolidados, fez questões sem muita margem à polêmica. Então, na minha avaliação, já até antecipando, né, são questões aí redondas, né? E salvo aparecer algum gabarito muito estranho, não vejo muita possibilidade para recurso não. Por quê? Porque as questões, pelo menos na minha avaliação, foram bem elaboradas. Beleza? Então, vem comigo aqui para a gente comentar cada uma dessas questões. Primeira questão de administração pública foi questão 43. Gente, eu não sei se tem mais de um tipo de prova, então fique atento, tá? Nas alternativas. Eu vou te mostrar aqui a questãozinha, né? E aí você fica atento se o seu gabarito, né? Se a ordem das alternativas corresponde à ordem que a gente está comentando aqui. Combinado? Vem aqui comigo. Questão 43, ela diz assim: o estado de bem-estar social é um estado assistencialista, em que o governo deve prover as necessidades básicas da população. Para se configurar um estado de bem-estar social, é necessário que... Então ele quer a característica fundamental, né, do estado de bem-estar social. Essa é uma questão retirada aí da obra do Agostinho Paludo, né? Então, um autor aí sempre muito prestigiado, né? A gente está até aqui com o livro dele. É um autor que a gente utilizou lá nos nossos cursos, nos cursos voltados para o TJ de Goiás. Por quê? Porque a gente analisou, né, o histórico da UFG e a UFG historicamente utiliza o Agostinho Paludo como referência, né? E fundamentou essa questão justamente na obra do Agostinho Paludo. O que o Agostinho Paludo fala? Que para ser um estado de bem-estar social, nós temos que ter direitos universais, ou seja, eu tenho que assegurar direitos na legislação, independentemente de contribuições específicas, né? É isso que consta na alternativa A. Então, questão 43, gabarito, alternativa A. A população tenha direitos sociais reconhecidos pela legislação e ainda que os benefícios sejam universais, independentemente de recolhimento de impostos e contribuições. Ou seja, ainda que aquele indivíduo, né, não contribua de maneira direta, ele deve ter direitos reconhecidos, direitos sociais reconhecidos, direitos, portanto, universais. Perfeito? Então, questão 43, gabarito A. Vamos para 44. As características de uma instituição política transitória independente que exerce o poder, sendo considerado um instrumento, remetem ao conceito de... Gente, conceito de governo, também uma questão retirada da obra do Agostinho Paludo, essa aí na questão mais geral, né? Nós temos uma aula específica falando sobre isso, né? Temos uma aula específica que a gente diferencia o conceito de Estado, de governo e de administração pública, e a gente fala, quem é que detém o poder? É o Estado. Quem exerce o poder de forma transitória, né, tomando decisões políticas, é o governo. Então o enunciado ele traz as características do conceito de governo, portanto, gabarito da questão 44, alternativa C de casa. Beleza? Vamos em frente? Vamos em frente aqui para a questão... Opa, foi demais. Questão 45. A questão 45 diz assim: as ações de prestar serviços públicos e praticar atos administrativos por meio de seus órgãos e agentes caracteriza a administração pública como... Gente, mais uma questão aí retirada da obra do Agostinho Paludo, né? Agostinho Paludo ele apresenta um conjunto de características da administração pública, né? E aí ele diz o que essa característica chamada de executora é justamente o que tem essas características descritas pelo enunciado. Quais sejam? Né? A administração atua por meio de seus agentes, né? Executando atos administrativos. Então, aqui, ações de prestar serviço e praticar atos administrativos corresponde à característica de executora. Gabarito, portanto, alternativa B de bola. Perfeito? Questão 45, alternativa B de bola. Vamos em frente com a questão 46.
A questão 46 diz assim: o mais novo princípio constitucional da administração pública foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro pela emenda Constitucional 19 de 98 e exige que o agente público execute o serviço com presteza e rendimento funcional. Tal descrição se refere ao princípio de, gente, sem sombra de dúvidas, né, princípio da eficiência, né? Lembre-se lá que a emenda 19, né, ela veio positivar de maneira constitucional a reforma gerencial, né, aquele esforço de a gente fazer uma transição de um modelo predominantemente burocrático para um modelo mais gerencial na administração pública, né? Isso foi positivado na Constituição por meio da emenda 19, que, dentre outras coisas, incluiu dentre os princípios da administração pública justamente o princípio da eficiência. Perfeito? Questão aí tranquila, né? Espero que você não tenha errado essa questão 46. Questão 46, gabarito D de dado. Vamos para a questão 47. Quando a administração pública atua por meio de órgãos e agentes que expressam a vontade da pessoa jurídica a qual estão ligados, não possuindo personalidade jurídica própria, ela é caracterizada como... Gente, essa questão tecnicamente é uma questão mais de direito administrativo, né? Mas aqui comentando rapidamente, né? O que caracteriza um órgão, né? O órgão é justamente um centro de competência despersonalizado, ou seja, não possui personalidade jurídica. Então, quando a gente está atuando, quando a administração pública atua, né, por meio dos órgãos, ou seja, sem personalidade jurídica, estamos aí no nível de administração direta. Por isso, gabarito da questão aqui, ó, gabarito da questão, administração direta, gabarito alternativa A. Perfeito? Vamos para a questão 48. Questão 48 sobre as organizações sociais. De acordo com a Lei 9.637, 98, as entidades referidas no texto poderão ser qualificadas pelo... Gente, organização social é qualificada pelo Poder Executivo, né? Tá aqui, eu até transcrevi aqui o artigo, né? Fiz a indicação do artigo 1º lá da Lei 9.637 faz essa indicação que o Poder Executivo é responsável pela qualificação das organizações sociais. Perfeito? Então, questão 48, gabarito B de bola. Vamos em frente, questão 49. Questão 49 fala assim: de acordo com a Lei 9.637, 98, qual o instrumento elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social que discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do poder público e da organização social? Gente, questão clássica, né? Qual é o instrumento jurídico que cria o vínculo entre a OS e a administração pública? Quando eu falo em OS, eu falo em contrato de gestão. Quando eu falo em OCIP, lembra lá do Pzinho de P de parceria, termo de parceria. Então, OS, contrato de gestão, OCIP, termo de parceria. Ele perguntou OS, então é contrato de gestão. Então, gabarito da questão 49, alternativa D de dado, contrato de gestão. Perfeito? Então, vamos em frente, comentamos a questão 49, vamos para 50. O movimento em direção ao setor público não estatal que transfere para o terceiro setor a produção dos serviços competitivos e não exclusivos do Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria entre Estado e sociedade para o seu financiamento e controle, foi chamado no contexto da reforma do Estado de, gente, questão aí também clássica, né? Inclusive eu sou muito chato, né? Eu sou enfático, para não dizer chato, né? Nas nossas aulas de evolução da administração pública, para falar o quê? Que você devia ter lido o Pederay, né? Porque o Pederay fala muito sobre isso. E nas nossas aulas eu falo muito sobre isso. Eu falo publicização. O que é publicização? No nosso PDF também, publicização é a transferência para o setor público não estatal. Setor público não estatal, que setor é esse, Marcelo? É o terceiro setor, ou seja, o setor composto por organizações privadas sem fins econômicos, né? Então, essa transferência de serviços públicos para o terceiro setor, para o setor público não estatal, a gente denomina de publicização. Publicização, é esse o termo que o Pederay utiliza, né? Então, gabarito da questão 50, um clássico, né? Um clássico realmente cobrar o conceito de publicização em provas, gabarito C de casa. Perfeito? Vamos em frente, questão 51. Ela diz assim: qual a etapa do processo de políticas públicas referida no texto? E aqui coloca um texto, né?
talvez você nunca tivesse lido lá a obra do Sec, né, Leonardo Sec. Como eu falei, gente, aqui a UFG ela não foi nas polêmicas, felizmente, né, porque quando a gente fala em políticas públicas, temos, sem qualquer tipo de exagero, centenas de autores, mas ela foi ali nos autores realmente mais consolidados, né, o que facilita o estudo, né, e é o autor, inclusive, que consta lá no nosso material PDF. Então, acredito que quem estudou ali pelo material não teve dificuldade de responder essa questão, né? Mas ainda que você nunca tivesse ouvido falar em ciclo de políticas públicas, né? Nunca tivesse lembrado ou lido o ciclo de políticas públicas segundo esse autor, o que você teria que fazer? Ao analisar com calma o texto, você consegue já extrair qual é a alternativa correta. Vem comigo aqui, olha o que ele fala. A partir da introdução de um problema na agenda, já fiz a inclusão na agenda, né? Incluir na agenda é a primeira etapa, né? E aí o que eu vou fazer? Os esforços de construção e combinações de soluções são cruciais. Então perceba, só a partir das duas primeiras linhas do texto a gente já consegue perceber sobre qual etapa do ciclo de políticas públicas o enunciado está tratando, né? Ele está falando sobre a formulação de alternativas, né? O primeiro definir o problema que eu quero atacar, incluir isso na nossa agenda, né? Ou seja, naquilo que a gente vai enfrentar. Uma vez que eu incluir na agenda, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a idealizar, a formular possíveis alternativas para resolver aquele problema que eu defini. Perfeito? Então, o texto fala sobre o processo de formulação de alternativas, gabarito, portanto, alternativa C de casa, né? Não é tomada de decisão, né? A tomada de decisão ela ocorre quando você decide enfrentar o problema, ou seja, quando você inclui ele na agenda. Não é avaliação da política pública, né? Você não está avaliando aqui, você ainda está formulando alternativas. Tampouco a implementação, que é quando você coloca em prática a política, né? Então, o gabarito da questão é mesmo alternativa C de casa, formulação das alternativas. Vamos em frente, questão 52. De acordo com a Lei 9.790, qual é o instrumento passível de ser firmado entre o poder público e as entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, né, as famosas OCIPs, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes para o fomento e execução das atividades de interesse público? Gente, questãozinha clássica de novo, né? A UFG ela foi ali no beabá, no básico ali. Quando a gente fala em mudanças institucionais, quando a gente fala em OS e OCIP, né? Quais são os instrumentos jurídicos? E ela cobrou os dois, né? Cobrou tanto da OS, naquela questão anterior que a gente já comentou, quanto cobrou aqui o instrumento que faz o vínculo da OCIP com a administração pública, o instrumento OCIP, olha o Pzinho, P de parceria, então é termo de parceria, né? Então, gabarito da questão, B de bola, né? Questão 52, gabarito B de bola, termo de parceria. Perfeito? Vamos para a questão 53. Para Weber, né? Para Weber, a burocracia seria uma organização em que as consequências desejadas são previsíveis. Afinal, seu tipo de dominação é baseado na regra, na lei, e a divisão do trabalho é realizada de forma racional e de acordo com as normas pré-estabelecidas. Esse tipo de dominação é o... Gente, qual é o tipo de dominação do modelo burocrático? É a dominação racional legal. Marcelo, por que é a dominação racional legal? Lembra lá das nossas aulas? O que a gente conversou? Que o modelo burocrático ele se baseia numa dominação racional legal, isto é, uma dominação baseada na norma, no regulamento, né? Então, a pessoa exerce o poder, por quê? Porque existe uma norma que fundamenta aquele poder, existe um instrumento do qual, né, aquele cargo possui poder. Então, de maneira mais prática, por que um juiz, por exemplo, tem poder de determinar algumas ações? Porque o cargo dele de juiz, né, ele extrai autoridade, ele extrai competências, né, de uma norma, né, de uma norma. Então, é essa a lógica de um modelo burocrático, ele se baseia nesse tipo de dominação, que é baseado na racionalidade, na norma, né? Então, gabarito da questão, racional legal, questão 53, gabarito alternativa A. Perfeito? Vamos para a questão 54. Questão 54, ela diz assim:
o modelo de implementação de políticas públicas, caracterizado pela separação clara entre o momento da tomada de decisão e o de implementação em fases consecutivas, é chamado de... Gente, temos, né, vamos relembrar aqui, modelos de implementação de políticas públicas. Na minha avaliação, essa talvez tenha sido a questão mais difícil, né? Mais difícil não por ser propriamente difícil, mas porque historicamente o UFG não cobra muito a parte de políticas públicas, então essa questão ela foge um pouquinho do histórico da UFG, o que pode ter causado uma certa dificuldade na resolução, né? Pois bem, quando a gente fala em modelos de implementação de políticas públicas, né, segundo o SEC, que é o autor de referência da UFG, nós temos dois modelos de implementação, o modelo de cima para baixo e o de baixo para cima, né? Então são esses os dois modelos, né? Aqui ele apresenta alternativas que falam sobre outros, né, modelos lata de lixo e modelo incremental, que não são de implementação de políticas públicas, né? A gente fala sobre o lata de lixo, né? E o modelo incremental ali quando a gente fala sobre processo decisório, né? Mas implementação de políticas públicas, segundo aí a doutrina do SEC, né, Leonardo Sec, a gente vai falar do modelo de baixo para cima e de cima para baixo, tá bom? Dentre esses modelos, qual é o que possui essa característica, essa separação clara entre a tomada de decisão e a implementação? É o modelo de cima para baixo, né? Por quê? Porque ali em cima, né, os gestores tomam a decisão e eles implantam isso. Então existe uma separação entre quem toma a decisão, né, que são ali, seria o ápice, o alto escalão da administração pública, e quem executa. Então isso é muito próprio do modelo de cima para baixo. Por isso, gabarito da questão 54, gabarito e alternativa D de dado. Combinado? Questão 54, gabarito D de dado. Vamos para 55, né? Questão sobre o PDRAE. Vejamos. De acordo com o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, na administração pública gerencial, a estratégia volta-se para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade, para a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros que foram colocados à disposição para que possam atingir os objetivos contratados. E para questão enunciado grande, chato, né? Mas ele quer saber simplesmente uma característica do modelo gerencial. Vamos ver. Alternativa A, o controle e a cobrança a priori dos resultados. Não, gente, esse controle prévio, né, essa desconfiança prévia, ela é muito própria do modelo burocrático. Quando eu falo em modelo gerencial, na verdade, modelo gerencial ele parte daqueles pressupostos, né? Eu dou autonomia para os gestores e cobro os resultados, né? Então, o controle é baseado em resultados dentro de um modelo gerencial, né? Por isso, o gabarito da questão é a alternativa B de bola, que fala justamente isso, né? Controle ou cobrança a posteriori dos resultados. Então, você concede autonomia para o administrador, mas essa autonomia não é restrita, né? Você vai lá e cobra ele com base nos resultados. Vamos ver a C, racionalização mediante a revisão de estruturas. Não, essa preocupação é muito própria do modelo burocrático. Influência da teoria da administração científica de Taylor, não existe essa influência não, tá bom? Então, modelo, falou em PDRAE, falou em modelo gerencial, lembra de controle de resultados. Gabarito B de bola, então. Vamos em frente, questão 56. Questão 56 fala sobre a Lei 2.527. A autenticidade se refere à qualidade da informação que, gente, questão copia e cola, né? Copiou e colou aí o artigo 3º, inciso 7º, sobre a característica da autenticidade, né? O gabarito da questão alternativa A. Perfeito? Questão 57. De acordo com a Lei 2.527 de 2011, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, né? Você não vai dificultar a vida do administrado, você vai franquear o acesso a uma informação compreensível, uma informação clara, né? Então, gabarito da questão 57, C de casa, questão bem tranquila, né? Ainda que você não conhecesse a lei, até seria fácil chegar a esse gabarito. Perfeito? Vamos para a questão 58. Quando, no contexto da reforma do Estado, o governo tem as condições financeiras e administrativas para transformar em realidades as decisões que toma, existe o quê? O que existe, gente?
temos governança, né? Governança é um conceito central em administração pública, que, né, à luz aí do PDRAE, o que significa governança? Significa a capacidade de implantar políticas públicas. Não se confunde, né? E é normalmente aí que as bancas fazem as questões, não se confunde com o conceito de governabilidade. Governabilidade é um conceito relacionado à legitimidade, né? As condições mais sistêmicas de exercício do poder político, né? Ele falou sobre capacidade de implantar políticas públicas. Esse é o conceito de governança, né? Não é transparência, não é accountability, né? Accountability também é um conceito sempre muito presente, né? Em administração pública, que significa aí o dever de prestar contas, né? O dever de ser transparente, o dever de ser responsável pelos seus próprios atos, né? Não é sobre isso que o enunciado está tratando. O gabarito da 58 é mesmo de dado. Perfeito? Vamos para a questão 59. Dentre os instrumentos de planejamento no setor público, aquele que deverá conter orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social, ele está falando aí sobre os três, né? Isso consta na LOA, né? A famosa Lei Orçamentária Anual. Por isso, questão aí um pouco de AFO, né? Que retoma aí os conceitos de administração financeira orçamentária, questão 59, alternativa A. Perfeito? Então, LOA é o gabarito. E aí chegamos na última questão, questão 60. Ela diz assim: a forma histórica de administrar o Estado, que surgiu na metade do século XIX e partiu da desconfiança prévia dos administradores públicos pelos cidadãos, que a eles dirigem demandas, gerando assim a necessidade de controles administrativos a priori, é chamada de administração pública. Gente, administração pública burocrática, né? O modelo burocrático, ele surge, né, no esforço de tentar romper com as práticas patrimonialistas, né? Que era aquele contexto de administradores públicos sem vergonha mesmo, né? Que usavam ali um instrumento a administração pública como uma extensão do seu poder, né? Então o modelo burocrático ele nasce para criar controles e ele parte dessa desconfiança prévia do administrador público, né? Então essa desconfiança ela é muito própria do modelo burocrático. Perfeito? Por isso, questão 60, alternativa modelo burocrático, alternativa C é a nossa resposta, beleza, gente? Como eu falei, questões, não diria fáceis, né? Quando a gente analisa todas as questões de administração pública, minha avaliação é que ficou no nível intermediário para, né, talvez um pouco fácil ou intermediário. Não enquadraria essa prova no nível difícil, né? Estava bem dentro da proposta do UFG, questões sem muita margem a polêmicas, né? Questões redondas, o que é sempre louvável, né? Porque em administração pública a gente sabe que eventualmente mesmo bancas consolidadas, né, como o Sebrasco e o FGV, viajam às vezes na maionese. Não foi o caso, né? Então, salvo aparecer um gabarito muito fora da casinha, não vejo muita margem para recurso, não. E claro, desejo que você tenha feito uma excelente prova e que esteja aí brigando para a sua aprovação. E sempre contar comigo, né? Então, se você ficou com dúvida na questão, Marcelo, isso aqui não pode ser assim, não poderia ser assado, fala comigo lá no Instagram, né? Prof. Marcelo Soares, e aí eu vou esclarecer. Mas reforço aqui de pronto que, na minha avaliação, aparentemente não vejo muita margem para recurso, não. Combinado? Forte abraço, gente, e até o nosso próximo encontro. Tchau!